Filipa Pereira, o que é uma boa conversa? Antes de mais, espero que seja o que nós vamos ter aqui, não é? Mas uma boa conversa para mim é um espaço de partilha, um espaço em que alguém me dá a conhecer a sua opinião, em que eu posso dar a minha opinião também e em conjunto conseguimos construir ali um chão comum sem grandes atritos. Portanto, acho que uma boa conversa é uma conversa fluida de autoconhecimento, de aprendizagem e de capacitação também. Filipa João Oliveira Pereira. De uma senhora diz-se que não se deve perguntar, nem dizer a idade, exceto, e agora sou eu que o digo, quando se trata de uma senhora jovem, 33 anos. É natural e residente em Guimarães, mas já passou por várias freguesias, por Polvoreira, Santo Trocato e agora São Lourenço Selho. Um pouco a brincar, há dias diziam-me que os pais eram um pouco nómadas e como tal se compreende os vários locais onde já viveu. É mestre em Arquitetura pela Universidade do Minho e atualmente frequenta o mestrado em Educação na área da Formação, Trabalho e Recursos Humanos. Exerce essencialmente a sua atividade nas áreas das políticas municipais de juventude. Foi candidata à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Selho, São Lourenço e Cubinhães na lista do Partido Socialista, e por aqui que me fico porque, apesar de jovem, tem um currículo já muito vasto, digo eu. Filipa Pereira, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar, nessa perspectiva de correspondermos ao seu desejo de que esta conversa possa decorrer num chão comum, em que nos possamos conhecer melhor. E desafiava desde já. Vamos fazendo algumas viagens para trás e para a frente, aquelas que justificarem, mas eu convoco as suas memórias para irmos até mais lá atrás, onde tudo começa. Vamos até à escola primária, por exemplo. Como é que era a Filipa da escola primária? Uma menina bem comportada, bem atinadinha, ou pelo contrário? Assim, se perguntar aos meus pais, principalmente ao meu pai, vai dizer que não, que tinha sempre muitas reclamações da professora, que eu era muito faladora, e continuo a ser. Mas eu era uma jovem, uma criança que eu acho que não era só na escola primária, eu acho que ao longo de todo o meu percurso académico e ao longo da minha vida sempre fui uma menina mais ou menos certinha. De vez em quando fugia aqui, fugia ali, fazia esta asneira ou aquela, mas sempre fui assim relativamente certinha e era uma jovem que gostava muito de estudar, principalmente português. Sempre foi a disciplina assim, da primária que mais me chamava a atenção e para a qual o meu pai mais insistia também para que eu tivesse assim mais atenção. Mas eu considero que era assim uma menina comportadinha, tinha uma mania que acho que fui perdendo e que é normal nas crianças. Gostava de ser assim um bocadinho mais que aquilo que era, não é? Era uma menina que gostava, não era uma donzela, não era daquelas meninas que gostava de se pintar ou de isto e daquilo, mas gostava de dizer que o meu pai faz isto, meu pai faz aquilo. Gostava de ser o centro das atenções. Gostava um bocadinho, acho que era um bocado isso, mas é uma coisa que eu acho que não é bonita, mas efetivamente era uma coisa que eu gostava de ser, até porque, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que com muita facilidade chega a algum lugar e consegue ganhar posição. E acho que vem daí também. Já nessa altura eu gostava de ganhar posição no espaço e isso via-se. No entanto, nós temos uma fotografia dessa Filipa, desses tempos, em que parece contrariar um bocadinho esta Filipa, assim, que marcava a posição. Pois é. Aqui está muito contida. Pois, porque não deveria estar na minha melhor altura. Devia estar um bocado contrariada. Eu confesso que não gosto muito de fotografias, nem de sessões fotográficas, nem nada disso. E neste dia estavam a fazer uma sessão fotográfica ali no Cristo, em Lisboa, na Margem Sul. Em Almada, Cristo Em Almada, sim. E já devia estar chateada, e efetivamente vê-se na minha cara que não estava nada contente. Mas a Filipa não é pessoa de se chatear com facilidade, para utilizar a sua expressão.
Ou esse sorriso permanente esconde, às vezes, lá por dentro? Não, eu sou um bocado dura. Eu quando me chateio sou um bocado dura. Consigo ser mesmo má. Ora bem, não devia ter dito isto. Estamos a conversar. Sim, estamos a conversar. Mas quando fico chateada com alguma situação, consigo efetivamente ser má. Eu tenho um defeito que digo muitas vezes que é o maior defeito que eu tenho. Eu não tenho uma capacidade de perdoar como tenho a capacidade de muitas outras coisas. Quando eu me sinto mesmo magoada e calcada, é uma coisa que me fica muito marcada e eu tenho muita dificuldade em ultrapassar isso. Posso utilizar aqui um aforismo popular que muitas vezes se usa, que não quer dizer que seja o caso. Sim. Perdoo, mas não esqueço. Às vezes não consigo... Às vezes não consigo mesmo perdoar. E não esqueço, efetivamente não esqueço. Porque eu tenho... Também, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas e de fazer o bem às pessoas e de dar... Eu sou uma pessoa que gosta de dar. Gosto muito mais de dar do que de receber, efetivamente. E às vezes sinto que dou e as pessoas não percebem que estou a dar genuinamente, não é? E às vezes magoam a pessoa que eu sou e quando isso acontece eu tenho mesmo muita dificuldade em ultrapassar. Voltemos atrás. Podemos voltar ao tempo da escola primária? Podemos. A escola primária às vezes tem para todos nós mais ou menos uma espécie de uma idade mitológica, um primeiro contacto com ambientes mais alargados. E muitas vezes também há uma pessoa que desempenha um papel importante na nossa formação futura, que é a professora. Ou o professor, agora, mais, da escola primária. Foi o seu caso também? Teve alguma marca desse tempo? Tenho. Eu, infelizmente, na primária, tive um professor por cada ano. O meu professor não me acompanhou do primeiro ao quarto ano. Mas a minha professora do primeiro ano, que se me perguntarem o nome, eu não sei, que eu sou péssima com estas coisas, mas sempre que a vejo na rua, eu disse assim, a minha professora do primeiro ano, vai ali. Já está muito velhinha, porque na altura ela já tinha uma certa idade. E nunca teve um impulso de ir ter com ela? Não. E dizer, eu sou aquela menina que às vezes... Estava mal. Não, mas lembro-me que uma vez... Eu não sei se recordam, devem se recordar melhor do que eu. Eu não sei se ainda acontece, mas na Rádio Santiago havia uma coisa que era os discos pedidos. E uma vez eu liguei, eu queria muito ligar. E eu, mãe, eu quero muito ligar. E minha mãe ligou e ligámos e eu dediquei a música que eu escolhi à minha professora primária. E ela ouviu. E no dia a seguir chegou à sala e disse, meninos, tenho uma coisa para dizer, lembro-me deste dia como se fosse hoje. A Filipa, ontem, no Discos Pedidos da Rádio Santiago, dedicou uma música à professora. Olha, e foi... Ou seja, mais um valor no final do trimestre. Acho que não valeu a pena. Filipa, e no entanto, depois há o percurso normal da escola. Há um tempo em que se vai para um grupo ainda mais alargado. O ciclo que é feito em Urgeses, não é? Na Gil Vicente. O 5º e 6º ano, sim. O 5º e 6º ano foi em Urgeses e depois no 7º, 8º e 9º ano foi em Santo Turcato. Com esta coisa dos meus pais serem nómadas, a tal coisa, então mudei-me para Santo Turcato. E desses tempos tem algumas marcas impossíveis ou, enfim, foi apenas um tempo necessário que teve que se fazer? Não, tenho muitas marcas, principalmente a passagem de Urgeses para Santo Turcato, que é passar de um meio completamente diferente para um meio muito mais... Mais rural? Não, mais reservado? Mais reservado, exatamente. Em Urgeses era uma escola grande, era muito difícil conhecer toda a gente, era muito difícil as relações com outras pessoas. Não que comigo fosse difícil, mas era difícil na generalidade, porque era primeiro, 5º e 6º ano, a minha turma da primária, quando passámos para o 5º ano, foi toda dividida, não seguimos. E foi um bocadinho difícil esta adaptação, embora tenha sido mais ou menos razoável, mas depois quando passo para Santo Turcato, eu acho que a passagem para Santo Turcato também me dá um certo impulso de maturidade naquela altura que eu acho que não tinha ainda, não é? De ter que chegar a um espaço novo, ter que assumir uma coisa nova, ter que me inserir ali naquele meio. E, portanto, a passagem para Santo Turcato diz-me muito e marca-me muito. E depois a turma em onde eu entrei e as pessoas que conheci. E depois, nesta altura, é a altura em que o meu pai assume também algumas coisas muito relevantes na minha vida académica ou estudantil.
acaba por ser membro da Associação de Pais, depois presidente da Associação de Pais e depois, durante 16 anos, foi ele que esteve ali mais ou menos à frente das associações de pais lá em São Turcato e, portanto, tem ali um peso muito forte também na posição que tinha na escola. E eu também desenvolvo a minha capacidade de um relacionamento interpessoal muito mais afinado nessa altura e, portanto, marca-me de alguma forma a minha passagem por São Turcato. E depois há uma nova etapa, que é descer à cidade. Outra vez. Para outro ambiente aí completamente diferente. E foi um choque para mim. Foi um choque. Foi um choque, porque aquele estado de estar em São Turcato, que era um espaço muito caseiro, em que eu estava super à vontade com tudo, conhecia toda a gente, as redondezas, as pessoas que conheciam. Depois vir para a cidade é um choque para mim e até há uma passagem que eu acho que em termos pessoais não consigo fazer da melhor forma no início. Porque desliguei-me um bocadinho das pessoas que tinham estado comigo em São Turcato, só como mantenho 2 ou 3 relações, porque tento uma aproximação também à cidade. Porque, vamos lá ver, eu vinha de um estado mesmo muito caseiro e passar para um estado de cidade é um choque grande para uma pessoa. Mas esses 3 anos, estamos a falar da Escola Secundária Martim Sarmento, esses 3 anos... Foram maravilhosos. Como integrou-se, por exemplo, participava na vida associativa nesse tempo, na Associação de Estudantes? Não. Tenho pena, honestamente. Tenho pena porque eu acho que nessa altura não percebia a capacidade que eu tenho de ser multifacetada e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos construindo. Sim, nós vamos nos construindo. Estava a lançar os alicerces, provavelmente. Sim, mas eu era uma pessoa que gostava muito de se dedicar àquilo que fazia. E então eu fiz artes e dedicava-me mesmo muito àquilo e gostava muito de passar horas a história da arte, então era uma coisa que eu adorava, e geometria descritiva. Passava muito tempo naquilo e não... É curioso, diz que eu gostava imenso de artes, mas dizia-me há pouco que logo no início gostava imenso de português e o pai também estimulava esse interesse e, no entanto, depois vem perto. Isso não significa de forma alguma que os estudantes de artes não dominem muito bem a língua portuguesa. Aliás, uma arquiteta muitas vezes exige tem que dominar, isso. Sim. Mas ainda voltando a Martim Sarmento, ou ao Liceu, se quisermos, como ainda vai sendo comumente conhecido, Nicolinas, por exemplo, não participava nas Nicolinas? Não, participava nas Nicolinas, sim, sempre. Desde o 10º ano que depois aprendi que as Nicolinas é uma coisa que está intrínseca nos vimaranenses e que a partir do momento em que vamos para o secundário não há como se lhe fugir. Nós ganhamos mesmo aquela... Como dizem os velhos Nicolinos, tu podes fugir das Nicolinas, mas elas nunca saem de ti? Não, nunca saem de nós. A partir do momento em que nós começamos a entender... Porque eu acho que é importante, porque eu depois também investigava muito. Não investigava só o Pinheiro, não queria só saber do Pinheiro, eu queria perceber a origem das Nicolinas e o porquê daquilo acontecer. Então, a partir do momento em que comecei a fazer isso, comecei a sentir que vamos então andar aqui e vamos ver. Tinha pena, porque as meninas não podiam fazer parte do grupo de Nicolinas, mas pronto, são tradições. Mas que é um debate que está agora a surgir, não é? Sim, mas vamos deixar esses debates para quem... Porque eu depois também sou muito crítica nestas coisas, mas pronto. Mas dizia que se interessava imenso pelas Nicolinas, pelas tradições, mas era um interesse histórico ou já era um interesse, como diria, estético? Toda aquela estética, toda aquela movimentação? Não, eu gostava da história e gostava de ser uma participante longínqua, ou seja, gostava de ver como é que a coisa se passava. Não era uma participante intrínseca que estava sempre lá a fazer, só eu ao Pinheiro, não é? Pronto, o Pinheiro todas. Mas eu gostava muito de ver o pregão e de ouvir o pregão e fazia muito sentido ouvir muitas coisas que lá se diziam, até porque era ali no pregão que eu percebia muitas das críticas que eram feitas à cidade, e então eu ficava, então isto se calhar está relacionado com aquilo. Gostava muito de ouvir e gostava muito do Dia das Massazinhas, achava que era lindíssimo. Nunca participei ativamente na construção do carro, nada disso, mas gostava de ver e achava que era uma participante externa, não é? Ficava a ver de fora para analisar como é que as coisas aconteciam. Aliás, eu acho que sou uma pessoa que analisa muito. Gosta de ter assim um olhar distanciado, é? Gosto. Se pôr de longe, gosto, observar. Gosto muito. E isto acho que foi uma coisa que estes dias partilhava consigo, que a arquitetura me deu. Vamos falar de arquitetura, já que está a abrir a porta. É que, concluído o
o ensino secundário, mas Martins Sarmento vai para a Universidade do Minho, para a arquitetura. E que choque. Foi a primeira escolha. Foi a primeira escolha. E única, quase. Ora bem, eu terminei o 12º ano e tive que ficar um ano a fazer melhoria de nota, porque eu não queria de todo tonterias na minha cabeça, não queria de todo sair de Guimarães. Eu queria estudar em Guimarães e tinha que estudar em Guimarães em arquitetura. E então eu... Essa sua vontade de não querer ser em Guimarães, depois mais tarde vem a... É diferente agora. A curto-circuitar isso tudo. Curto-circuitar tudo, Já sim. falaremos sobre isso. Mas, pronto, eu queria muito ficar a estudar em Guimarães. Eu acho que eu tinha um certo receio de sair das asas dos meus pais. E então... como eu necessitava de um 9,5 para entrar em arquitetura, um 9,5 em matemática, e eu não tinha conseguido ter 9,5 no exame de matemática do 12º ano, tive que ficar um ano a fazer melhoria. Então passei de 9,5 para 17, do 8,5 que tinha tido para 17 no exame, e lá consegui entrar aqui, a primeira opção. Eu sabia que pela minha média que ia entrar de certeza, coloquei uma série de outras opções por lá abaixo, mas era uma arquitetura pelo resto do país fora, mas eu sabia que ia entrar em Guimarães e, portanto, sim, queria muito. E entra no curso de arquitetura e parece que me dizia-me há uns dias que o primeiro ano não é propriamente algo que se possa orgulhar. Não é que eu não me orgulho de tudo o que fiz, porque não... Mas é um choque. Eu não percebia nada daquilo. Se me perguntassem, eu não percebia. Meu Deus, eu quando lembro-me... Ai, minha Nossa Senhora. O primeiro trabalho que eu tenho que fazer no primeiro ano é com a professora Manuela Manuel, que conhecem. Foi diretora, inclusive, exatamente, da Escola de Arquitetura, e é responsável pela recuperação por estas intervenções no âmbito da capital europeia de 2012. Sim. Pronto, então a professora Mané, que é assim que nós chamávamos, era minha professora, e manda-nos fazer um exercício da cidade. Nós tínhamos que construir uma cidade em esferovite, pronto, tínhamos que fazer tínhamos umas medidas, uns cubinhos para fazer de várias dimensões. Tínhamos que construir uma cidade. E o que é que a Filipa faz? Constrói uma cidade à imagem daquilo que ela gostava que fosse a cidade espetacular. Uma cidade com um castelo, mas com um mar. Então, Guimarães, mas com o mar lá. E chego à aula, apresento aquilo à professora. Nós estávamos divididos por 4 turmas, e nos dias das apresentações as turmas juntavam-se todas. Então a Filipa chega lá com a sua cidade fabulosa, e a professora escolhe 2 ou 3 trabalhos de cada turma, e a professora Mané escolheu o meu trabalho para ir. E a primeira pessoa a apresentar sou eu. E eu começo lá a explicar, muito orgulhosamente. Eu juro que eu lembro-me que eu estava a fazer aquilo mesmo orgulhosa, a dizer a minha cidade ideal era isto, era aquilo. Levei um arreio. Toda a gente... Pois, mas essas propostas enquadravam-se nas correntes históricas do humanismo, do Renascimento, das cidades utópicas. Mas não era nada disso que eles pretendiam que nós desenhássemos. Eles pretendiam que nós começássemos a estudar a espacialidade da cidade, como é que as coisas se interrelacionam. Que é um tema que depois, mais tarde, vem a ser bem caro, não é? Mas pronto. Mas estava-me a falar do primeiro ano. À parte isso, o resto também não foi propriamente... Não foi. Eu vinha com 20 de Geometria, o primeiro exame de Geometria que tenho no primeiro ano da universidade foi tipo 4,5 ou 5,5. Quem vinha de 20 para um 4,5 ou 5,5 foi tipo... Não, eu reprovei, eram 10 cadeiras ou 12 cadeiras. Eu só fiz as teóricas, História, Teoria da Arquitetura e MAC, que era... já nem sei muito bem como é que era... Já não sei muito bem soletrar o que é que era este MAC. Mas só fiz estas cadeiras e o resto tive que repetir tudo. Não percebia nada daquilo, efetivamente. No entanto, depois dessa entrada em falso... foi. Faz um percurso, poderia considerar brilhante. Brilhante, vou fazendo mais ou menos alguma coisa. Que a leva, inclusive, a ir até fora do país. Sim. Mas já vamos falar sobre isso, porque, entretanto, eu ainda queria voltar à Universidade do Minho, porque já lhe perguntei há pouco se, quando da passagem pelo secundário, tinha intervenção associativa. E na Universidade continua sem intervenção? Na Universidade, tento entrar numa tuna, na Tuna Webs. Tento e entro. Entro e durante 2 anos... Toca algum instrumento? Não. É uma falha que eu acho que tive na minha infância.
eu sempre gostei muito de música e de instrumentos musicais e nunca insisti com os meus pais para que eles me pusessem na aprendizagem musical. Eu era muito boa a tocar flauta e era muito boa cantora quando era na escola primária, sempre tinha as notas máximas, na primária não, no básico, sim, sempre tinha as notas máximas, era sempre a escolhida para representar a turma ou a escola ou o que fosse. Mas nunca insisti com os meus pais para me meterem no ensino musical e, portanto, depois acabei por perder. Aquilo que eu aprendi foi na tuna. Eu aprendi a tocar 2 ou 3 músicas num bandolim, que era o instrumento que eu queria, que eu adoro o bandolim, acho que é incrível, a sonoridade do bandolim para mim é espetacular. E acho que é também um instrumento que traz alguma alegria à tuna também, que traz ali je ne sais quoi, que eu gosto imenso. E pronto, eu aprendi... Mas depois chega ali uma altura em que vou para a Itália também e tenho que deixar, e depois quando volto também já não retorno, mas gostei imenso da minha passagem pela Tunobebs e se quem me estiver a ouvir estiver a pensar em entrar numa tuna, aconselho vivamente, porque é um espírito académico e de união e fraternidade que é extraordinário. E por sinal, a Tunobebs tem a sua primeira sede no CAR, ao qual eu depois venho... Muito bem, que falaremos disso mais para a frente. Mas por agora, uma curiosidade, e ainda toca bandolim ou fica no tempo do Tunobebs? Ficou no tempo da Tunobebs, nunca mais peguei naquilo, não, até nem tenho o meu, não é? Eu utilizava o da Tuna. Mas não, nunca mais. Agora ando com ideias de aprender a tocar bateria. O Mário, o nosso diretor artístico, está sempre a insistir comigo. Um dia destes ainda vou ser baterista. Não sei, quem sabe. Filipa, mas ainda no tempo da universidade aqui em Guimarães, estava em Guimarães e aí vinha para casa todos os dias. Isso não potenciava propriamente, penso eu, digamos, uma vida académica assim... naquelas zonas da Boémia, ou... Sim, potenciava. Os meus pais nunca me puseram entraves nenhuns. Eu sempre fui... Eu fui praxada, eu praxei, eu tenho muitas relações com a praxe e acho que... Pronto, foram bons momentos que eu passei. E eu ia relativamente com frequência a algumas festas académicas, ia à recepção ao caloiro, ao enterro... Eu estava sempre presente. Ora bem, quem faz o curso de arquitetura sabe perfeitamente que às vezes é um bocadinho difícil conciliar essas coisas todas, porque é um curso muito exigente, mas eu ia conseguindo fazer. Não entrava nas loucuras, mas fazia. Ia. E ali por volta de 2012, 2013, penso eu, aquela menina que queria ficar em Guimarães resolve cruzar fronteiras e vai até a Itália. Pois foi. Que desespero. Vai até Bolonha. Uma universidade mais que clássica, uma universidade quase milenar. Sim. Como é que foi? Olha, eu vou daqui e a primeira coisa que faço é ir fazer um curso de italiano. Candidatei-me a fazer um curso de italiano em Siena e vou e chego lá, e fui com uma colega minha daqui de Guimarães também, que é a Catarina. Chegámos lá, vamos para uma residência de estudantes e aquilo era a coisa mais degradante de sempre. Eram edifícios antigos, mas que eu não estava efetivamente habituada àquilo. E chego lá e lembro-me que ligo ao meu pai e digo-lhe assim: pai, anda-me buscar. E meu pai diz-me assim... Isso é a pior maldade que se pode fazer a um pai. E o meu pai diz-me assim: meteste nelas, agora aguenta até ao fim, vais ver que vais gostar. Pronto, lá fiquei. A sabedoria dos pais. A sabedoria dos pais. Lá fiquei, passado para aí 3 ou 4 dias, ele veio ter comigo, porque eu sou mesmo menina do papá. Eu levei uma malinha da Ryanair, né, que acho que eu fui pela Ryanair na altura, e depois o meu pai foi lá de carro levar toda a minha bagagem. Imagina-se isto. Foi levar a minha e a da minha colega Catarina, foi levar tudo, foi lá ter a cena connosco, e chegou lá e disse assim: isto realmente, chegar à Itália a ter estes caminhos, isto é um fim do mundo. Ainda hoje meu pai conta isto. Mas pronto, gostei. Olha, mas foi a melhor coisa que o meu pai... Não, meu pai já me disse muitas outras coisas muito melhores, como é óbvio, não é? Mas naquela altura foi a melhor coisa que ele me disse: meteste nelas, agora aguenta.
vais gostar. E foi, aquele primeiro impacto, eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído da asa do pai e da mãe, eu sempre fui muito protegida pelo meu pai, e então de chegar ali, efetivamente, ter um choque de realidade, ter que gerir o meu dinheiro, ter que gerir o meu tempo, ter que gerir as minhas coisas, é aí que eu efetivamente cresço. É aí que a Filipa dá um salto. E também quando falávamos estes dias lhe disse que ir para a Itália é uma parte crucial na minha vida académica e na minha vida pessoal, porque é aí que eu efetivamente cresço e consigo perceber que eu sou uma pessoa que consegue fazer muita coisa para além daquilo que eu achava que conseguia fazer. Dizia-me a Filipa há dias sobre esta experiência em Itália, e eu vou citar de memória, que dizia, foi aí verdadeiramente que eu percebi o que era arquitetura. É verdade, foi aí verdadeiramente. No entanto, já tinha 3, 4 anos de arquitetura aqui em Portugal. Sim, porque a forma de ler espacialmente arquitetura em Itália e em Portugal foi diferente. Aquilo que o método de ensino e a forma de aprendizagem na universidade lá e na universidade aqui eram diferentes, e foi aí que eu consegui analisar, efetivamente, mas isto, se fosse em Portugal íamos fazer desta forma, mas aqui estamos a fazer desta. O que é que eu posso retirar de melhor dos dois? E foi aí que eu aprendi, efetivamente, a conseguir perceber a espacialidade, a perceber e a entender a arquitetura nas suas diversas formas, na forma histórica, na forma intrínseca e na forma espacial. Apesar desse choque inicial, presumo que esteve um ano lá? Um ano. Foi um ano proveitoso. Foi extraordinário. Sobretudo, provavelmente com estudantes de outros países? Sim, com estudantes de outros países, com italianos, porque eu vivia numa casa só com italianas, e então durante 1 ano e 20 e muitos dias só falei italiano praticamente, porque na universidade as aulas eram em italiano, em casa vivia com italianas e com a minha colega portuguesa, e quando estávamos em espaço comum, se eu falasse português com a Catarina, levávamos logo na cabeça dizer, nós não fizemos nenhum curso de português, portanto falem em italiano. E então, pronto, saí de lá a palrear italiano e foi muito bom. E para além do contacto com os estudantes estrangeiros de outros países, diversos países, mas principalmente com a cultura italiana, com a qual eu criei uma relação muito próxima. Dessa experiência tão enriquecedora, não ficou vontade de nova imigração? Um dia qualquer, quem sabe, uma experiência no estrangeiro? Eu já disse muitas vezes, e até porque metade do meu coração está lá, digo sempre isto: eu um dia, se tiver que me sair de Portugal, se eu puder escolher, eu vou para Roma viver, mas porque Itália ficou sempre, e moraram lá num espaço onde nós conseguimos efetivamente captar a cultura. Eu acho que tive a sorte de fazer um Erasmus em que eu me integrei totalmente na cultura italiana, e isso ficou. E se eu tivesse que escolher um dia ir para um sítio qualquer, eu escolheria ir para a Itália, principalmente Roma, porque é a cidade Mas é curioso que eu pergunto-lhe se há uma hipótese de um dia emigrar, de sair de Portugal, e a Filipa põe uma questão em termos de quase de uma inevitabilidade. Se tiver que ser. Ou seja, posso concluir que não tem espírito de imigrante? Não. É assim, eu mentir-lhe-ia se lhe dissesse que não faço candidaturas para projetos megalómanos na Europa, porque faço. Ainda há dias fiz uma candidatura para Bruxelas, para trabalhar na Comissão Europeia, fiz uma candidatura para trabalhar dentro de um programa europeu também na Estónia, mas são projetos que me aparecem assim e que são projetos que efetivamente, se ficasse, seriam projetos irrecusáveis, coisas que só se eu fosse mesmo tolinha é que eu não iria. Mas eu gosto muito de Guimarães. E cada vez tem mais coisas a aprender em Guimarães. Pois é. Falou há pouco nos projetos no estrangeiro e abriu-me a porta para falarmos um pouco sobre a arquiteta. Mas eu antes ainda queria perceber aqui uma coisa. Como é que a aluna que vai para a arquitetura faz mestrado em arquitetura e agora é mestranda de educação na área da formação, trabalho e recursos humanos? Eu diria, permita-me por utilizar uma expressão da malta mais nova, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. No entanto, a culpa é da vida. Não. Não, eu acho que
Faz-lhe falta esta formação teórica para as funções que desempenha atualmente? Não acho que me faça falta esta formação teórica. Acho que me faz falta... Não me faz falta. Eu é que preciso de ter ideia de que tenho uma base e que tenho um suporte que me ajuda, não é? E às vezes não é por mim. Quando eu me candidatei a este mestrado, não foi muito porque eu queria ter uma base. Era porque eu achava que as pessoas olhavam para o meu currículo e achavam assim, pronto, ok, esta miúda é arquiteta, está agora aqui a desempenhar trabalho de técnica de juventude e que conhecimento é que ela tem? Então, vamos dar aqui uma base ao meu conhecimento prático que eu já tenho e vamos tentar acrescentar aqui alguma teoria. Mas, efetivamente, não é porque eu sinto a necessidade de ter essa base. Agora, há uma necessidade em mim sempre de querer conhecer mais. E isso eu tenho sempre esta necessidade e partilhava consigo estes dias, que se calhar quando terminar vou fazer ou Sociologia, ou Ciências Políticas, ou Filosofia, não sei. Porque eu tenho sempre a necessidade de querer acrescentar mais a mim própria, não é? De conhecer mais. Em construção? Preciso e gosto, porque eu acho que nós não somos seres estanques e temos sempre que estar em autoconhecimento e a desenvolver a nossa capacitação. Até porque eu gosto muito desta palavra, multiplicadora, e eu adoro ser uma pessoa que multiplica. Eu não gosto de ficar com conhecimento para mim, eu gosto de dar o conhecimento aos outros. E quanto mais conhecimento eu adquirir, mais conhecimento eu consigo passar para os outros. E desta forma consigo satisfazer-me a mim própria também, não é? Portanto, é um bocado por aí. Falou há pouco na arquiteta. Vamos falar da arquiteta. A Filipa vai permitir que eu lhe cite 2 ou 3 coisas que me disse há dias que eu achei fantástico. Eu vou citá-las da memória. Eu perguntava-lhe, Filipa, mas então como é que estamos de projetos? Como é que está a arquiteta? E a Filipa dizia-me isso que eu achei imensa piada, mais ou menos esta ideia. Por agora a arquitetura é um hobby. Caro. E acrescentava e sorria. Mas também me dizia uma outra coisa, que a arquitetura permite-me melhor compreender o espaço e o papel que cada um desempenha. Sim. Ora, estas afirmações ficaram-me a bailar no espírito e eu fui procurar a sua tese de mestrado. Fui procurar. Não acredito. E li algumas coisas, mas é curioso que logo no resumo a Filipa diz uma coisa que eu achei que faz todo sentido em função daquilo que agora já nos contou. Sim. E que eu fui sabendo. Permita-me que cite, a determinada altura a Filipa escreve isto, que aquela tese vinha no seguimento da procura das possibilidades de representação que fossem capazes de sintetizar graficamente modos e processos de apropriação do espaço, refletindo uma aproximação à experiência do lugar pelo sujeito. Ou seja, uma preocupação na integração da pessoa no meio, compreender de que forma é que se verifica Sim. essa interação. É importante para si esse... Muito. Eu acho que a arquitetura só se define se o sujeito puder fazer uma apropriação desse meio. E isso vê-se em tudo, não é só na arquitetura unifamiliar, é em tudo aquilo que é o desenho arquitetónico, urbanístico, paisagístico, de edifício megalómano, mais pequeno, e para mim, como arquiteta e como pessoa, é muito importante perceber o sentido da espacialidade, de chegar a um lugar, a qualquer espaço e perceber como é que eu me consigo movimentar e de que formas diferentes é que eu consigo me relacionar com o espaço. E a minha tese é muito isso, é perceber de que forma é que com a construção ou com a movimentação daquele espaço, que é o terreiro de São Turcato, em frente ao mosteiro, à Basílica, como é que aquele espaço se transforma com a vivência cotidiana das festividades que lá acontecem. E a forma como as pessoas se apropriam de diferentes maneiras do espaço em diferentes alturas do ano e em diferentes festividades. E foi uma coisa que me deu um gozo imenso fazer. É curioso que o seu discurso, há uma palavra que se repete muitas vezes no seu discurso, tenho vindo a notar, que é pessoas. Sim. E se não está a palavra presente, está presente a ideia. Sim. As pessoas para si são fundamentais. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu gosto muito de pessoas. E porque eu gosto de me relacionar. Eu sou uma pessoa que gosta... Eu lhe disse-lhe no início que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de dar do que receber. E, efetivamente, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho que a minha autoconstrução também só se faz porque me relaciono com as pessoas. E vem daí também uma clara secundarização da arquiteta
cedendo passo à interventora cívica local, digamos, às funções que vai desempenhando. Sim, porque a partir do momento em que eu consigo perceber que através de um trabalho mais social consigo muito mais fazer uma intervenção com as pessoas, percebo que o meu caminho é muito mais no sentido da intervenção mais social, mais da educação, do que no trabalho da arquitetura, que efetivamente é um hobby que foi muito caro aos meus pais e a mim também. Foram muitos anos na universidade, mas pronto. Mas que eu gosto imenso de fazer arquitetura, atenção, gosto muito de olhar, de ler, de perceber e de jogar com a espacialidade, que é a parte que eu mais gosto, de jogar com a espacialidade quando faço arquitetura. Poderia dizer que o exercício dos cargos públicos é mais estimulante, nesta altura, para a Filipa, do que propriamente estar num gabinete de arquitetura? Num gabinete de arquitetura eu fico doente. Não, eu já tive essa experiência de estar... Não se vê sentada... Eu ia dizer ao estirador, não, mas agora é o computador. Agora é o computador, sim. Eu não gosto tanto. Gosto mesmo muito mais de estar na interação com o outro do que estar ali a interagir com o computador, que é uma máquina que não responde a estímulos. E eu sou uma pessoa que gosta de responder aos estímulos que os outros. Uma pessoa de pessoas. E é assim que também se dá a sua entrada na atividade política, diria política no sentido mais partidário do termo, porque atividade política todos nós temos. Sim. Eu já disse no início, isso é público. A Filipa foi candidata à Junta de Freguesia da União de Freguesias de São Marcelho e Guimarães, nas últimas eleições autárquicas. Passa por aí também os próximos anos da Filipa Pereira, uma intervenção mais ativa na política partidária? Foi uma experiência? Não foi uma experiência. Não foi uma experiência porque eu já tinha feito parte da lista candidata pelo Partido Socialista nas autárquicas passadas, 2017, 17 exatamente, e com relativa facilidade fui tomando também a minha posição dentro do grupo que se criou do Partido Socialista ali em São Marcelho e Guimarães. E depois a minha intervenção citadina na cidade, com as coisas que eu ia fazendo, também foram destacando aquilo que a pessoa que eu sou e as capacidades que eu tenho, e a certa altura desculpem, o Partido Socialista acha que efetivamente eu sou a pessoa certa para esse desafio. Eu muito honestamente, quando o convite me foi feito, eu não me estava a ver como presidente de junta. Eu pensava assim, presidente de junta, mas, ok, eu gosto de pessoas, mas presidente de junta, não sei muito bem se eu vou conseguir fazer uma coisa dessas, porque eu acho que nós temos que perceber os nossos limites, não é? Também, pronto, mas eu fui conversando com o meu pai, e meu pai assim, então, como é que é? Já decidiste? Então, como é que é? E eu... não sei. E de um dia o meu pai liga-me, então, já negaste? Já disseste a dizer que não queres? Mas quem é que disse que eu não quero? Tu estás aí com rodeios. Só estou a pensar... O pai a pica-sala. Meu pai sempre, é uma mania que ele tem, sempre ali a picar. E eu, pronto, eu disse, não, eu acho que eu vou aceitar, vai ter de ser. Não é vai ter de ser, porque eu fiz, porque efetivamente acho que eu tinha uma capacidade extraordinária para liderar aquela junta de freguesia. E tenho um grupo motivado e que se revê na pessoa que eu sou e que gosta do meu método de trabalho e da forma como eu penso e, portanto, acho que nós construímos um programa eleitoral que era o programa ideal para aquela freguesia. Tenho pena que todas as pessoas da freguesia não tenham achado o mesmo e que o resultado não tenha sido aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido, mas são coisas que nós sabemos lidar muito bem e agora é um caminho que se tem que construir para a frente. Se me perguntasse daqui a 4 anos vou ser candidata, isso não depende só de mim e também depende da minha vida daqui até lá, não é? Portanto, eu não sei o que daqui a 4 anos vai acontecer. Agora, que eu tenho um grupo motivado e que quero fazer, isso sim, estamos motivados e enquanto estivermos todos motivados, vamos todos estar a fazer caminho para que isso aconteça. Claro que precisamos do apoio do Partido Socialista e eu sei que esse apoio existe, que já me foi comunicado mais que uma vez, para que as coisas corram bem. E o Partido Socialista é o partido em que eu me revejo porque eu sou socialista
da dedo do pé até à ponta do cabelo, isso percebe-se. Pode ser um defeito, pode ser uma qualidade, eu acho que é uma qualidade. Mas sim, eu gosto muito de política, e o António dizia há pouco que de política nós fazemos todos nós todos os dias, e eu acho que sim, a partir do momento em que nós entramos na vida pública e em cargos associativos ou em cargos de trabalho para a comunidade, nós estamos todos a fazer política todos os dias. Mas uma coisa é fazer política, outra coisa é ser política. E eu, para ser política, ainda tenho que aprender algumas coisas, porque eu acho que ainda não sou política. Mas agora está dirigente associativa, sobretudo. Sim, mas já sou dirigente associativa. Agora, digamos que a sua preocupação fundamental é a liderar uma direção de uma das instituições, digamos, não diria das mais importantes, mas uma importante instituição vimaranense, com uma longa história, com gente muito, muito notável que passou por lá. A Filipa é presidente da direção do Círculo de Arte e Recreio, o CAR da Rua Francisco Agra. Verdade. Fui vogal da direção, primeiro, e... Não era vogal, era do Departamento de Relações Internacionais. Digamos, mas já tinha alguma proximidade ao funcionamento da instituição, de tal maneira que assumir agora o encargo de presidir a direção não foi assim algo que lhe caísse à sua frente e que não podia evitar de forma alguma. Se calhar devia ter evitado. Não, estou a brincar. Como é que chega à direção do CAR? Ora bem, eu em 2018 fui com o Jorge Cristino. Em 2018 fui representante do município numa conferência internacional. Fui representante jovem do município, né? E o Jorge Cristino, na altura, eu era presidente da Casa da Juventude de Guimarães. O Jorge Cristino liga-me e diz-me que achava que eu era a pessoa indicada para representar o município. E pronto, lá vou com o Jorge Cristino a Edimburgo, mais a Isabel Isabel Loureiro, do Laboratório da Paisagem. Vamos lá. E durante essa viagem o Cristino faz-me muitas perguntas sobre o associativismo, sobre o que é que eu vejo da juventude, o que é que eu acho que a juventude deveria ser. Cristino, que era o então presidente da direção do CAR. Que era o presidente, trabalhava no município de Guimarães na parte das relações internacionais, e ele faz muitas perguntas e conversámos muito sobre a minha visão do associativismo em Portugal, do associativismo em Guimarães, daquilo que eu acho que deveria ser a juventude a nível nacional ou a nível local. E pronto, isto é uma viagem em novembro, falhámos o Pinheiro nesse ano, foi uma desgraça. E nessa viagem conversámos muito sobre muitas coisas. E um dia, em fevereiro do ano a seguir, estou eu com uma série de jovens, acho que eram 12 jovens, em Praga, na República Checa, em Pilsen, na República Checa, dentro de um autocarro lotado de gente, e recebo uma chamada do Jorge Cristino. E diz-me ele assim: olha, Filipa, estou a constituir a minha equipa no CAR e gostava que tu fizesses parte. Eu, o quê? Desculpa, Cristina, estou em Praga, não estou a perceber muito bem o que me estás a dizer. Queres o quê? Que faças parte da minha equipa no CAR? E eu vi-me assim para o lado, para o meu colega que estava comigo, e disse: oh, Miguel, o Cristino está-me a dizer que quer que eu faça parte do CAR. Não vais, que só te vai dar muito trabalho. Eu, está bem, Cristino, está bem, pode ser, quando eu chegar a Portugal falamos. Pronto, e é assim que acontece. Foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou. E agora, que é presidente da direção, como é que os sócios mais velhos do CAR olham para uma jovem à frente de uma instituição já com uma longa história? Eu acho que eles olham com alguma esperança de que uma jovem venha trazer um novo dinamismo à casa. Quais são as grandes dificuldades que tem sentido já uma casa como o CAR? Não, é o nome. O peso do nome é... Mas, por exemplo, como é que se financia uma casa daquelas? Só o edifício? Sim, o edifício é do CAR. No tempo do Ricardo Araújo, quando o Ricardo Araújo foi presidente do CAR, ele teve a visão de que conseguimos comprar aquele edifício à família. E comprámos efetivamente aquele edifício à família por um preço mais simpático que efetivamente vale a casa, e desde então temos estado a pagar a casa, e estamos quase na reta final, e a casa é
uma propriedade do CIR, o CIR e 2 casas contíguas que estão arrendadas a caseiros. E como é que nós pagamos a casa? Nós vamos pagando com o arrendamento que temos, com o bar também, vamos fazendo assim uma gestão um bocadinho mais equilibrada daquilo que são os arrendamentos que vamos tendo para conseguir pagar a casa. Depois, tudo o resto que são atividades que vamos fazendo por candidaturas, por subsídios que vão chegando do município ou de outras entidades às quais recorremos, mas o nosso objetivo, efetivamente, é não sermos subsídio-dependentes, ou melhor, o objetivo da minha direção é que não sermos subsídio-dependentes e conseguirmos arranjar estratégias para... Ou seja, imaginação acima de tudo. Imaginação acima de tudo e muita vontade de fazer muitas coisas. Nós queremos muito fazer muitas coisas naquela casa, queremos reestruturar a parte de trás, quando temos um campo que já não é quase nunca utilizado, mas que foi em tempos o ringue central da cidade. Queremos muito voltar a reabilitá-lo, queremos criar um auditório ali, queremos fazer muita coisa, porque eu acho que efetivamente esta casa é nossa, é uma propriedade que o CIR deve manter e que diz muito, tem muita potencialidade e nós queremos tanto fazer muita coisa e, portanto, estamos aos pouquinhos a tentar arranjar estratégias. Não posso dizer que nestes primeiros... Pronto, o meu mandato são de 2 anos e daqui a 2 anos logo vemos o que é que acontece. Em 2 anos não vou conseguir fazer tudo aquilo que tenho pensado, nem tudo, nem metade. Mas se as coisas prolongarem, eu espero que durante o tempo que tenho a ideia de ficar à frente da casa, conseguir efetivamente acabar o pagamento da casa, que falta muito pouco, e depois passar para a parte seguinte, que é a reestruturação dos espaços que vai fazer com que nós tenhamos... se possam autofinanciar. Se possamos autofinanciar, exatamente, e isso é importante para a casa, para conseguirmos desenvolver outro tipo de atividades que neste momento não conseguimos e que queremos muito. Filipa Pereira, eu não sei, não tenho forma original de dizer isto, mas o nosso tempo acabou. Pronto. Acabou, mas vamos esticá-lo um pouquinho mais, porque há aqui 2 outras coisas que eu ainda queria ouvir da Filipa. Um desafio que lhe lanço. Imagino, Filipa, que trocávamos de lugar, que a Filipa vinha para aqui. Quem era a pessoa com quem a Filipa gostava de conversar? Se pudesse estar deste lado. Opa, essa pergunta você fez aos outros, eu já devia vir preparada, mas não... Ou seja, tem sido pouco original. Não é isso, eu acho que é uma pergunta muito boa, eu é que devia estar atento, eu ouvi uma ou 2 das outras conversas. Mas a conversa não se estabelecem regras à partida, a conversa flui naturalmente. Flui. Não, agora que lhe esteja assim a lembrar, e então se for de Guimarães, melhor ainda. Olha, eu entrevistava sem problema rigorosamente nenhum o Ricardo Araújo. Gostava de ouvir o Ricardo Araújo? Gostava, porque é dos antecessores na direção. Sim, e não é só por isso. Nós podemos ser de ideologias diferentes partidárias, mas o Ricardo Araújo é uma pessoa que tem uma visão para a juventude muito idêntica àquela que eu também tenho. E o Ricardo Araújo esteve na Movi Jovem, esteve também ligado à Juventude Nacional e, portanto, eu, como estou muito ligada ao trabalho de juventude e as políticas públicas de juventude nacional, é alguém com quem eu teria vontade de conversar mais sobre isto, muito também sobre o CIR e também muito sobre a visão política que ele tem da cidade, que é um bocadinho divergente da minha e, portanto, eu acho que... Quem sabe se um destes dias as conversas não desafiam a Filipa e o Ricardo Araújo a conversarem sobre juventude. Olha, isso era muito engraçado. Já agora, Filipa, do que é que nós não falamos e devíamos ter falado? Não sei, se calhar esta parte da juventude era algo que eu gostava de ter tocado um bocadinho, porque é a minha praia, é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com jovens e com as políticas públicas de juventude. Poderíamos, se calhar, ter abordado um bocadinho isto. Não, acho que é só. Eu acho que abri o meu leque um bocadinho aqui. E agora mesmo para terminar, desafio-a a corrigir-me. Imagine que alguém me dizia, dá-me um traço, uma característica da Filipa que retrate melhor aquilo que ela é. O que é que eu devia eleger? O olhar da Filipa, por exemplo? Não, o meu sorriso, a minha gargalhada. Eu acho que é o que mais me caracteriza, é a minha gargalhada. É o sorriso? Sim, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre a sorrir. Este sorriso que temos ali, estes sorrisos,
As fotos são muito incríveis. Sim, eu sorrio muito. Eu gosto muito de sorrir e eu acho que as pessoas dizem-me que eu comunico muito com o meu olhar, que eu sou muito intensa. Pois, por isso é que eu lhe falava no olhar no início. Mas eu gosto muito mais do meu sorriso do que dos meus olhos. Era o que eu escolhia também já agora. O sorriso. Era o sorriso. É. Acho que o sorriso marca a Filipa, as diferentes Filipas, Sim. desde o berço até à mulher que é hoje. Sim. É isso. Acho que é. O sorriso é uma arma, Filipa. Eu acho que é uma forma de ajudar as outras pessoas a se sentirem à vontade comigo. Quanto mais as pessoas sentirem que eu sou uma pessoa afável, e isso nota-se pelo sorriso, mais elas se abrem e mais elas estão à vontade comigo. Não considero que seja uma arma, acho que é só uma forma de ajudar os outros a estarem bem comigo. O doutor Carlos Guimarães, um urologista, médico conhecidíssimo em Guimarães, mas também escritor, tem um livro que é O Sorriso é a Morte de Todos os Medos. Suponho que o título é esse. Sim. Ainda não li, mas já tive com ele na mão. É um livro, conselho. E acho que sim, o sorriso é a morte de todos os meses, exatamente. Seria a melhor forma de terminarmos esta conversa? Com um sorriso. Eu acho que eu sorri durante a entrevista toda, por isso não me custa nada sorrir outra vez. Filipa João Oliveira Pereira, com um sorriso, com os sorrisos, uns mais contidos, outros mais expressivos, foram as conversas. As conversas regressam estes dias. Conversas é um programa do Jornal de Guimarães que pode continuar a seguir-nos através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Voltaremos um dia destes com outra ou outro que aceite este nosso desafio de conversarmos.